Beleza. Então, vamos lá. Tá abrindo, acho que tá compartilhando a tela aí, né? Agora foi. Agora Beleza. está. Bom, até o que a gente viu ontem, alguém tem alguma dúvida aqui? Nós instituímos, então, a ideia da controller, a ideia da DAO, né? Que é... Como é que é DAO mesmo? O que significa mesmo? Data Access Object. Object. Beleza, é isso aí mesmo. Então, a gente tem as 3 camadas ali. E nós temos a questão de que nós temos que ter as regras de negócio na controller, né? E o acesso aos dados na DAO, certo? E os formulários são o quê? Como é que é, professor? Como assim? É a view? A controller vai fazer as regras de negócio, Certo. certo? A DAO vai fazer a parte de salvar, persistir, ter os dados, não é isso? Sim. E o que está faltando? A view. Interface? A view. E o que é a view? A view é o que tem contato direto com o usuário. Sim. E onde que está a view, hein? Tá, Nos formulários. Form. Os forms. Beleza. Essa é a ideia aí. Então, vamos lá. Vamos entender. Tá todo mundo entendendo como é que é a lógica do processo aqui? Tá tranquilo? Tá de boa? Alguém tá perdido aí? A lógica tá Então, ok. tá de boa. Só que você pediu pra eu fazer, aí é um pouquinho mais complicado ainda. Ah, tá. A gente tem que entender o quê? Como é que é o caminho para a gente chegar até o que a gente busca aí? Primeiro a gente trabalhou só a ideia da view aqui, não foi? A gente montou o form py de consulta e o form py de cadastro, certo? A gente implementou os métodos aqui e fez o formulário acontecer. Essa parte aqui que é a parte visual da coisa, certo? Uhum. Só para a gente recapitular o que a gente fez. A gente fez esse processo aqui, chega aqui, esse cara chama esse outro aqui, né? A gente fez ele acontecer também aqui, e aqui ele não tem o formulário ainda, mas era esse o processo, né? A parte do formulário, a gente tem regras específicas, né? Tem o formato certo de fazer gerais, formulários e tudo mais. Depois a gente pegou aquilo que já tinha sido visto anteriormente, que era a coleção e a coleção de países lá. Foi isso? Sim. Uhum. A gente foi lá, definiu o que é a classe, a gente refez as classes, né? Veio aqui, recriou as classes, o que é a classe país, o que é a classe estado e a classe, a gente criou a classe pai, inclusive, né? Uhum. Então, com a classe pai, né? Daí da pai a gente veio e criou a classe país, tá aqui, e daí da classe país a gente começou, montou a estrutura da classe, mas a gente montou ainda a classe estado e a classe cidade, né? Acho que só a classe estado, não, fizemos sim, classe estado está aqui, ele herda da classe pai, mas ele tem atributos próprios, inclusive tem outros objetos, né? Tive essa questão de que tem outro objeto que tem que ter explicitamente constructor, destructor, né? E a gente viu ainda, além disso, a gente viu a classe cidades lá, que é esse cara aqui. Que tem o estado aqui, tem o constructor dele específico, tem o destructor dele aqui, não é isso? Vimos a questão do clone, certinho. Então, revisamos a parte das classes e trabalhamos a parte da coleção e a coleção de países. Tudo certo? Certo. Aí, com isso, a gente criou a controller e a DAO Pi, que seria o que a gente vai utilizar para poder criar a DAO e a controller específica, né? Na verdade, é esse aqui que vem para cá. Assim, certo?
Daí nós passamos a fazer o quê? Pegamos o objeto, colocamos, já tinha o objeto no formulário, né? O cadastro, estamos seguindo um determinado padrão, né? Aqui é consulta e eu tenho o cadastro, né? Primeiro vem consulta, depois vem o cadastro, né? Essa é a classe pai de cadastro. Aí pega o gerente, que é o principal, que chega dele vai para consulta, do consulta vai para o cadastro. É isso? Uhum. Sim. Aí nós criamos dentro do. Vamos abrir o consulta pai aqui, né? Para dar uma olhada. O consulta, tá aqui. A gente definiu que ele tem métodos específicos, que é o que faz o formulário acontecer ali, não é? Tá certo? Tudo bem aí? Sim. Certo. Sim, professor. Então tá bom. Então, a ideia é o quê? A gente tem, ele é complexo, mas tem que fazer as partes que compõem ele, certo? Então, nós vamos estar trabalhando com a DAO aqui, que vai fazer, usando a coleção de países aqui, nós vamos ter que implementar esses dois caras aqui, não é isso? O que são esses dois caras aí? O salvar e o carrega. O salvar e carrega. Esse salvar e carrega fazem o quê? Ele vai. Bom, salva vai adicionar os. Vai salvar no arquivo TXT os dados informados lá no navio. E o ler arquivo vai carregar eles quando abrir o programa. Beleza. Então, nós temos o quê? Temos a situação de que temos que trabalhar com esses caras para poder jogar os dados, né, para o arquivo e depois recuperar esses dados do arquivo, certo? Certo. Com relação à arquitetura ali, MVC ali, essa questão de trabalhar a controller, a DAO, aí tem alguma dúvida que ficou a respeito disso daí? Só abre, professor, tem a DAO do país ali que você criou, você pode só mostrar de novo ali a DAO? Sim, controller DAO. Aí mostra a controller país ali. A gente tem os mesmos métodos, né? Sim. Então a ideia é meio que antes desse salvo, você tem que passar pelo controller para ele validar, para ver se está tudo certo. Daí ele vai para a DAO para ele poder salvar. Na verdade, será que a gente pode dizer dessa forma? Seria o contrário? O que o contrário? Não. A forma que ele falou, mas tá certo. Não, no caso, valida e daí vai pra DAO pra fazer a inserção dos dados, né? Vamos entender assim. A DAO, ela vai salvar, trabalhar com os dados, certo? Certo. Data Access Object, objeto de acesso a dados. Então tem que chegar o objeto aqui, a gente vai armazenar ele dentro da nossa coleção aqui no caso, certo? Que depois nós vamos trocar essa DAO aqui e vai vir o banco de dados. Uhum. Certo? Essa aqui é a ideia, né? O que ocorre? A controller, em princípio, ela está no meio do caminho entre o banco de dados, que seria a DAO, e quem? E a view? E a view, certo? Que são os forms, né? Certo. Então, ela decide as coisas em função do que está sendo requisitado, certo? Ela é um intermediário aqui no meio do caminho. Não sei se deu para entender. Sim. Entendi. Uhum, sim. Então, eu tenho o cadastro aqui de países, ele chama a controller, certo? É a controller que vai dizer se, tá tudo certo, não tá, posso fazer, não posso. Ela que vai liberar.
Tá me entendido? Uhum. E ela, dentro da controller, aqui no caso, o que ela faz? Ela é chamada pela view e ela invoca quem? Não. A DAO, né? Porque para ela só tem a DAO para poder trabalhar. Certo? Deu para entender aqui? Uhum. Sim. Aham. Tá tranquilo aí o processo? A lógica, sim. A Sim. lógica, sim. Tá. Ó, entendeu, Lucas? Lucas? Oi, professor, oi. Você falou que na arquitetura que vocês trabalham tem uma mais camada que essas aqui. Sim, tem mais camadas. Tem uma Mas, camada que é só pra, se eu não me engano, só que você inicia lá abre o banco. Eu não sei certo lá que começa o commit e o rollback. Eu não tenho certeza. Tem uma camada que só faz isso, daí tem a que grava no banco mesmo, que é a DAO. hum, A controller, você só interage com a interface, né? Busca o objeto da interface. E tem a camada de negócio que é a business. uhum. E daí lá que tem as regras de negócio, que daí você valida conforme é o sistema, né? Os processos, né? Mas você viu que aqui a controller, ela já está sobrando aqui, não é? Uhum. Certo? Você tem uma camada a mais, você vai ter uma camada que vai sobrar mais, né, nessa história aí. Sim, sim. Não é isso? Esse modelo, tipo, seria o ideal, né? Mais coisa assim seria, acho que mais Mais que pra... isso, vai sobrar muito código sem necessidade, no caso, certo? Isso. Tá? Mas, Nesse formato dá pra fazer qualquer tipo de aplicação, né? exatamente. Tá certo? Bom, vamos completar as coisas que estão faltando, né? Nós temos esses dois métodos aqui que tem que fazer, aqui no caso, certo? Tem o salvar arquivo e ler arq, né? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos vir aqui, vamos declarar o arq como sendo um text file, um arquivo texto, no caso, certo? Vamos ter um contador aqui para ser do tipo integer, certo? O que se faz? A gente faz o assign, que vincula o arq que está aqui dentro do programa, né? E daí nós vamos colocar lá um nome no banco, que nós vamos chamar de países.dat. Uma parte de vocês está fazendo banco de dados aí, certo? Uhum. Essa ideia do países.dat aqui seria aquele conceito de arquivo que eu estava comentando. Só que esse aqui é um arquivo simples. Depois disso tem um arquivo sequencial indexado para algumas linguagens, certo? Então eu fiz o vínculo, aí vou fazer um rewrite, que vai abrir o arquivo para mim poder reescrever Uhum. dele, certo? Aí eu vou ter o quê? Vou ter um laço de repetição do meu K que começa com 1 até Tamanho. aqui a gente chamou tanto, Então. Lu. Então, vamos ter lá. Opa, tem gente aí. Tá? Então, aí o que é que a gente tem aqui? Então, uma vez que eu abri o arquivo, vou colocar ele para poder escrever. Aqui embaixo, antes de mais nada, eu dou um close, né? Close em arc, né? Que eu abri ele lá em cima, tem que fechar, certo? E aqui eu vou fazer, então, os write ln, onde dentro dos write ln, vou chamar o arc, que é o cara que eu tenho aqui, né? E eu vou pegar aqui, no caso, países, né? E vou pegar o item, é item, né, que a gente chamou, né? Isso. De Índice índice K, né? Que pega lá, ponto get país.
com get código, na verdade. Primeiro get código. Certo? Fechei aqui, falta fechar de novo. Eu acho que o parênteses fechava depois. Fecha depois do K, professor. Ah, é verdade, né? Olha só. Tem gente prestando atenção. Andrew, né? O cara não dormiu hoje. Isso, sei mesmo. Beleza. Então vem aqui. Então eu vou pegar países. De item. Índice K. Fecha ponto. Get país. Certo? E write ln. Arc. Países. Índice K. Ponto. Get DataCard? Get. Get DDI. DDI? ln. Arc. Países. Professor, só uma coisa, né? A ordem a qual você salva é a mesma que tem que ser carrega, certo? Com certeza. Não, vai que, né? Não, com certeza. Aí, get. Sigla. Sigla. Write. Arc. Países. Item. Índice K. Ponto. Get data cad. Fecha aqui. Tá certo? Pegamos Certo? os atributos? Pegamos os atributos que estavam na classe PY, que seria o código e a data de cadastro, e os atributos que estavam especificamente na classe países, que é país, DDI e sigla, né? Uhum. Ok? Beleza. Aí vem aqui para fazer leitura. Né? Então, nós vamos precisar fazer leitura o quê? Tá dos mesmos caras aqui. Certo? E vamos precisar de mais alguém aqui. Você vai precisar de uma variável para cada atributo. Tá. O que mais? E o objeto do tipo país. Exatamente. Então, vou precisar definir aqui, então. Vamos chamar de, colocando com M, que seria de memória, do tipo integer. Né? Colocar o M, país, que é do tipo string de... Quanto que a gente colocou? 50. 50. Ok. Aí vou ter o M, DDI, que é do tipo... String. De quanto? 3. 5. Opa, 5. Olha só. Aí tem mais Sigla. sigla, que é um string de... String de 3. 3, agora sim. E eu tenho mdata add, que é um Uma string. de quanto? Você acha que não foi especificado? Não foi, eu não lembro. Né? Sei lá. De 10. Ok? E além desses caras aqui, eu vou precisar de quem? De um M país do tipo país. Tipo, países. Isso. Ok? Então, a gente faz o assign, né, igual foi feito no outro. Eu coloco o arc e... O que é o nome? País. .dat. Professor, eu não tô. Eu já finalizei o banco de dados ali, mas qual era o comentário que você fala em relação aí ao tipo de dado que você salva? No caso do DAT? Logo no começo ali, quando falo dos tipos de banco de dados,
o que existia antes do banco de dados? Sistema de arquivo. Sistema de arquivo. Hum, Esse é antes ainda do sistema de arquivo que armazenava os dados, porque o sistema de arquivo que armazenava os dados de banco de dados é o sistema de arquivos indexados. Esse aqui é o sistema de arquivo sequencial. A gente lê sequencialmente e escreve sequencialmente, certo? correto. Tá certo? Bom, criei o vínculo ali. Como é que a gente faz agora? Read ln. Não, Rewrite. É, não. Rewrite. Eu estou reset. abrindo o arquivo para Ah. escrever. Reset arc. 7. Certo? Aí o que que se faz? While. While. Not end of file. EOF, né? De quem? De arc. Enquanto for, faço. Professor, ele não chega a dar um open? Oi? Ele não chega a dar open? Não chega a abrir o arquivo? Como é que abre o arquivo? O reset faz isso. Ah, tá. Exatamente. Certo? Então, aí aqui tem o quê? Como é que a gente faz aqui? Read ln. Read ln de quem? Arc. Arc. Passando M código. Read ln. Arc. Passando M país. Read ln. Arc. Passando M sigla. Read ln. Arc MDDI. Acho que aqui tá invertido, né? Tá, eu ia falar agora. Read ln. Arc DataCAD. MDataCAD. Isso? Isso. Tá, veja bem. Aqui nós podemos fazer um ajuste na nossa implementação original, né? Aqui no Países, a gente criou só o construto cria objeto, certo? A gente poderia vir aqui no objeto, no constructor, e criar um segundo constructor. Código. País. VDI. Sigla. Tipo string. Perdão. Tipo string. Certo? Certo. E fazer assim. Código, recebe pcódigo, país, recebe país, PVDI, recebe PVDI, sigla, recebe, aliás, Aí nos. Ah, teria que tirar o P. já tiramos. Sigla, DataCAD, recebe DataCAD. Certo? Ok? Uhum. Salva-se aqui. E aqui na coleção, a gente pode fazer o quê? Você cria um objeto, faz M país. Recebe países.creainit. Passando os parâmetros daí. Código, país, É mais fácil.
daí, sigla M data cat. Certo? Uhum. Aí, neste caso, a gente chama quem? Insere fim. Professor, Fala. por que o M-País não pode chamar direto o CREANIT? Por que, Ele- que o M-País não chama direto o CREANIT? Porque o que nós temos aqui? Um constructor. Onde? Justo. Aham. E o constructor, a regra do constructor faz o quê? Cria o objeto. Mas ele tem que preceder o nome da classe. Ah, Certo? certo. Então, ponto, insere, fim. Né? Neste caso aqui, eu não estou criando cada vez um novo objeto, certo? Em M-País. Certo? Então, aqui não pode ser clone. Nesse formato do CreateInit aqui. Beleza. Professor, Pois não. nesse método CreateInit, não poderia ser um outro método, em vez de constructor, ser uma procedure? Só para setar e usar o clone, você fala? Isso. Ou Um não... set geralzão? É, um procedure... É, tipo para copiar, tipo clone, isso mesmo. Tipo o quê? Tipo a função, ó, o procedimento lá de clone. É que daí teria que. Poderia até fazer, certo? O resultado final não vai fazer muita diferença disso aqui, porque eu estou criando uma nova instância, certo? Se eu criar um método que vai setar todos os atributos aqui, que faria o set de cada um desses caras aqui, que seria o inverso, vamos dizer assim, um set all, setar tudo. Certo? Se fosse fazer isso daqui, teria que fazer assim, ó. Tem o set aqui, então teria que vir aqui e fazer uma procedure set tudo. Certo? Aí eu vou colocar os mesmos atributos que estão aqui. Aqui, certo? Certo. Ctrl Shift C, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que copiar todos esses caras aqui, ó. Exatamente igual que faz aqui. Não, beleza. Mas o que determina que se utilizando dessa forma de constructor é uma prática melhor? Não, eu tenho a possibilidade de chamar vários constructors. Não posso criar vários constructors? Sim. Pelo conceito? Posso. Pode. Né? Então, o que acontece? Se eu vier fazer aqui dessa outra forma ali, usando esse set all, eu teria que vir aqui, de qualquer forma, fazer um M-País, uma instância, tem que instanciar. Tem que chamar aqui ponto, crie objeto. Então, vou criar o objeto aqui, certo? Certo. Aí aqui, ao invés de eu fazer isso daqui, aí faria isso que você falou aí. Coloca aqui. Já integrou tudo. Set. Entendi. Não, entendi. Entendeu? Aí aqui você teria que fazer aqui ainda, além disso, aí teria que fazer aqui ponto clone. Porque daí eu só tenho uma instância aqui colocado, certo? Beleza. É menos código, né? Fazendo o constructor ali, ele seria mais adequado, esse formato que estava aqui, sem esse cara aqui, inclusive, assim. Ele é menos código, porque eu não vou precisar passar o clone, eu vou pegar a instância e vou mandar ele lá para inserir, certo? O próximo objeto que eu ler, eu vou criar uma nova instância. Sim, sim. Menos rodeio ou repetir código, né? Isso. Beleza, entendi, professor. Beleza? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Seja no salva arc, ou seja no learc? Por enquanto não, senhor. Cegado. Tá. Então, veja bem. Tranquilo. Tá. Então, esse camarada ali, aqui eu não tenho constructor destructor, certo?
Uhum. Então, eu teria que passar a ter, quando eu tenho esses arquivos ali, constructor, tree, objeto, destructor, source, certo? Aí o que acontece? Quando eu for construir o objeto, eu vou chamar o self.layArch. Quando eu for destruir o objeto, self.salvaArch. Lembrando que aqui na coleção aqui, a gente colocou o destructor aqui, ele destruindo tudo aqui. Fazendo esse cara aqui. Certo? Uhum. Destruindo os objetos, né? Então, supostamente, se eu vou destruir os objetos aqui, eu tenho que colocar. Ele vai fazer isso depois, certo? O ideal ainda aqui seria que colocar aqui como sendo Virtual. virtual, né? Porque eu vou estar utilizando, certo? E overwrite. Claro. No cria objeto, aqui no constructor, o YANTED tem que vir antes. Por que ele tem que vir antes? Porque no constructor aqui, ele vai dizer que a quantidade, no constructor aqui, no cria objeto aqui, eu digo que o tamanho começa com 0, certo? Uhum. Então, a hora que eu for chamar esse cara, primeiro eu tenho que fazer ele receber 0, para daí ele fazer o layArch e ir inserindo lá na minha coleção. Deu para entender? Sim, mostra ali o destructor da coleção. De novo. Destructor da coleção. Ah, tá. Entendi. E daí, lá ele vai... Lá no países, ele em Unyarted, ele vai depois, que daí ele vai destruir todas as instâncias, no caso, né? Porque como ele vai destruir as instâncias, então eu tenho que mandar salvar a arc primeiro, que é a operação, certo? E daí ele vai chamar o método pai, da classe pai. Correto. Certo? Entenderam, assim, esses detalhes? Sim. Sim. Tá claro que a gente tá utilizando cada vez mais os fundamentos da orientação a objeto, assim, de uma forma completa, né? Emoção. Nossa, tá ficando bom. Entenderam? Entendemos? Tudo tranquilo, então. Por enquanto, sim. Senhor. Veja bem, como eu falei, a gente está trabalhando com... Vocês estão quase na metade do curso, vamos dizer assim, certo? Uma parte já passou, mas tudo bem. O quarto período aqui é para ser a metade do curso, certo? Certo, professor. Então, a gente entende o quê? Que nesse ponto aqui, a gente tem que saber utilizar um conjunto de regras da orientação a objeto, certo? E nós estamos usando realmente tudo aquilo que a gente já viu até agora e mais alguma coisa, certo? Mas tudo fundamentado dentro do conceito da orientação a objeto. Uhum. Tá ok? É o que vai ser feito agora com PO1, PO2, certo? A diferença é que vai ser contra a linguagem, né? A abordagem que está sendo feita. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza, então. Vamos seguir, então, o barco, né? Bom, então, a gente fez aqui no cadastro de países, a gente fez aquela questão do pesquisar, né? No cadastro aqui, inclusive, tinha um detalhe que eu queria colocar aqui. A gente tem aqui a digitação dos textos aqui, certo? Os valores são colocados aqui, né? Aqui embaixo tem uma propriedade que é a fonte aqui, não é isso? Size, default, conjunto de caracteres é o conjunto de caracteres padrão. Cadê?
vai ser leather font ou alguma coisa assim? Oi? Eu acho que é Sharcase, professor. Ah, obrigado. Isso aí mesmo. Cadê o Sharcase? Char 7. Pesquisa ali no propriedades, ali em cima, professor. Aparece. Aí. Aqui tá normal, certo? Aí nós vamos usar esse uppercase aqui. Pode crer, então. É para selecionar. Bom, deixa quieto. O que faz uppercase? Coloca todo o texto em caixa alta. Exatamente. Padronizar, ó. Porque a gente vai ver que sempre a gente vai trabalhar com esse formato, cadastrando sempre em caixa alta, tá? Beleza? Beleza. Bom, vamos fazer o ajuste, vamos voltar lá para a gente poder colocar aqui, né? Eu vou estar salvando. Aqui ele não vai deixar passar o nome do país que já existe, certo? Que é a regra para colocar, não é? Aí ele vem aqui e a gente vai fazer. Opa, vamos salvar as coisas aqui. Antes que DPO. Aqui dentro do código que ele faz o quê? Vem aqui para a linha de código, onde eu vou mandar salvar, então verifica a validação dos campos e chama a controller aqui para salvar, certo? Então a controller países tem um método salvar, certo? Dentro desse método salvar, o que nós vamos ter? Ele vai chamar a DAO que vai salvar o cara, né? E aqui a gente colocou provisoriamente o valor valendo 1. É isso? Tá certo? Sim. Quem tem acesso à coleção? A DAO? A DAO. Certo? Então, o que nós vamos fazer assim? Ó? Vamos chegar aqui e vou retirar esse cara aqui, certo? O que ocorre assim? Vamos dizer assim, ele chegou até aqui. Nós vamos ter o caso que vai ser inserir um cara novo, e eu vou ter o caso onde eu vou inserir um cara, vou salvar um cara já existente. Não é verdade? Sim. É as duas situações que a gente tem lá, não é assim? Sim. Como é que a gente vai trabalhar essa questão se eu vou... Eu tenho alguma maneira de identificar que eu estou cadastrando um cara novo e não estou fazendo uma alteração? Sim. Como que eu vou saber? Passa alguma flag lá do cadastro ou não? Veja bem, chegou aqui o objeto, certo? Uhum. Ó, quem chamou esse cara? A controller. Uhum. A controller recebeu o P-objeto. E eu estou terceirizando o serviço para o meu P-objeto. Está lá na DAO. Certo? Como é que fica aí? Então, antes de salvar, teria que fazer uma pesquisa, verificar? Mas a pesquisa a gente faz aqui no cadastro, não faz? Sim. Ó, ele não vai deixar o cara entrar, não é? Uhum. Aqui faltou um P. E aqui. E aqui. Dessa vez, aqui. Beleza. O datacard não era... Cadê o rapaz? Datacard string de 10. Datacard... Limite... Deixa eu só compilar e resolver esse problema. Então, mas... Tá, acho que lá no constructor tá declarado errado o parâmetro que tá passando. Eu acho que tá datcad e aí tá datacad.
É, professor, ali, ó. Da Piedade Cat. Ali, ó. Não, só desce. Não, tudo bem, mas aqui tem que arrumar também. Não, mas não tem problema. País do tipo países. Acho que não tá passando Ah, não. É porque aqui tem o Aqui já mesmo nome. tem isso. Eu nem vi. É, o país. O país. O país. Tem alguma coisa. Ah, tá. Essa execução aqui, do LEARC, eu posso vir aqui onde está o código. Que tá nesse caso aqui. Vamos ver o Notepad. Para salvar como? Salvar seria suficiente, né? LP4, aqui. Como é que a gente chamou o nome da. Países.cat. Isso. É P maiúsculo, não sei se faz diferença. Ah, já foi. É que no constructor lá, não vai encontrar o cara lá, certo? Aí, tempo de execução. Coleção de países, linha 103. Linha 103, a hora que ele está abrindo aqui. Vou colocar em comentário aqui. Depois a gente coloca de volta. Tá joia? Aí. Beleza? Entenderam o que eu fiz? Sim. Tá. Então vem aqui incluir. Vou colocar lá Brasil. Mais 55. Certo? Salvei. Saí. Saí. Ai, não coloquei sair aqui do form principal. Não tem o destructor aqui. Por isso que dá o erro ali. Vem aqui. Então, aí. O que faz quando dá esse cara? Close. Ok? Vou executar de novo. Inserir. Vem, sair. 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 Ixi. Esse é o mesmo erro que dá no meu lá, professor. Tudo bem. Não sei se é o mesmo, mas o que aparece. 21. Oi. Fala. Por que é posto e comercial ali no sair caption? Por que que é colocado? Isso. Esse aqui, ó.
terminou o código. Vem aqui. Deixa eu só testar, aproveitar, tá? Beleza. Boa. Fica à vontade, professor. Sinta-se em casa. Obrigado. Esqueci de ver. Aqui ele está chamando de destructor, certo? Então, o que está errado? No gerente aqui, Farm Create, eu tenho aqui o destructor, certo? Destructor, vamos dizer assim, se não me engano, é esse cara aqui que está dando pouco. Vou colocar em comentário aqui o destructor da interface. Vamos ver se resolve. Novo. Brasil. Mais 55. BR. E salvei. Se eu der Alt, tá vendo o Alt aqui, Andrew? Sim. Você viu que mudou nos botões ali? Uhum. Então, S. Alt, S. Alt, C, R. Tá. Entendeu? Sim. Vou marcar o Ele break. pegar a letra que tá depois dele e vai dizer Isso, que se você apertar Alt e essa letra. Então, exatamente. Cheguei aqui no Destructor do país, onde está dando erro, certo? Vou... F7. Destructor do país. Está dando problema. Não está conseguindo destruir aqui. O que tem no Destructor do país? Não tem nada. Tá certo? Então, deu erro aqui no Destructor do país. Vamos ver aqui. Coloquei em comentário. É. Ixi. Por alguma razão ele não está conseguindo chamar o Destructor aqui da... Como se já tivesse sido destruído os objetos. Aí, aqui. Bom, isso é um problema que a gente pode resolver depois. Você só me dá um minutinho que parece que vai começar a chover para mim fechar as janelas? Beleza, professor. boa. Tranquilo. Não podia levar uma meia hora, né?
Pronto. Voltando. Bom, depois a gente resolve essa questão das estruturas aqui, tudo bem? Beleza. Beleza? Deixa eu ver aqui. Time close. Tá. Vou ter que salvar ele em algum outro local, senão não vai salvar. Tá, mas ó, vamos continuar o que a gente estava fazendo ali, senão depois a gente não fecha esse formato aqui, tá bom? Depois eu corrijo a questão e passo para vocês o que é que deu problema ali do coisa. Voltando aqui na forma de execução aqui, que a gente está trabalhando aqui. O que a gente tem de características específicas para poder controlar a hora que eu vou salvar aqui, para saber se ele já existe ou não existe? Era esse o ponto que a gente estava, não era? Isso. O que a gente pode garantir? Que sentido, professor? Garantir. Não, eu preciso ter uma certeza, tenho que saber na hora que eu vou salvar aqui, o salvar ele está servindo tanto para alterar quanto para incluir. Como é que eu consigo saber se quando eu chegar aqui, se ele vai chegar aqui e vai inserir aqui certinho ou não? Ele vai inserir ou se ele vai ter que fazer alguma operação aqui? O que tem de característica específica aqui? O código? O código. O código está valendo quanto? 0. 0. Então, quando eu chego... Olha só. Não colocar nada aqui, ele não deixa eu sair. Se eu não colocar... Se eu chegar até aqui, na DAO, aqui, na hora de salvar, certo? E verificar. If quem? Países.código. Países. Get código. Quase. Qual que é o objeto que chega para mim? Um T-object, né? Então eu tenho que fazer o quê? Você tem que fazer receber. Colocar entre parênteses o objeto. E Como é que chama esse processo? Como que é? Cast? Cast. Objeto. Ponto. Get. Código. For igual a 0. Certo? Então eu vou mandar inserir. Isso? Mas ele vai ficar com o valor... Quanto que vai valer esse código? O que está vindo do objeto? Primeiro vai ser 0. E se eu mandar salvar desse jeito, vai ficar com quanto? Vai ficar com 0? Vai ficar com 0. Então a gente não pode deixar ficar com 0. Como é que a gente faz para não ficar com 0? Incrementar 1. Vai ter que... porque se incrementar 1, vai querer sempre incrementar 1 daí. Hã? Mas eu vou incrementar 1 de quem? Código. Não. Senão, toda vez, todo valor que vai ter vai estar com código 1. Do tamanho da coleção. Vou cadastrar o Paraguai, vai vir código 0. Ele vai cadastrar quanto? Verifica o tamanho da lista e daí atribui pro código? Exceto o valor? Olha só. E como é que a gente faz isso? Get tam. De quem? De POBject. 3.
Hum, A cor países, né? Oi? A cor países tem o tamanho. Isso. Então, Aí o get tem um. países de T, objeto, que é o objeto que eu tenho, ponto 7, código. Vou pegar a call Isso. países, ponto, get tam, e daí? Mais um. Mais um. Aí agora eu já resolvi uma parte do nosso problema, que é o código, o valor que vai ter lá dentro, certo? Correto. Vai ser sempre sequencial, não é isso? Mas ainda eu tenho a posição a qual eu quero inserir o cara. Como é que eu descubro qual que é a posição que eu quero inserir o cara? Dá pra puxar uma consulta uma pesquisa do Copaíses? Como é que a gente faz isso? Vai ser PPOS Aí. recebendo. Olha só, Depois, recebendo. A qual países? ponto A pesquisa, qual países? Ponto pesquisa. pesquisa, e aí coloca os parâmetros. E agora? Passando país. Como é que eu faço país? Hã? Países. Abre E parênteses. object. Ponto get países. Isso, ponto get país. E aí passando Nossa. true. False, false. Ok. Ai, meu Deus. Só me dá mais um minutinho. Beleza, professor. De boa, professor, de boa. Parece que tá caindo pedra. Só um pouquinho. Aqui tá. Aqui tá caindo também, professor. Voltando. Não. Opa, Tranquilo até aqui? Beleza. Tranquilo. Beleza.
Então, dessa forma, ele vai salvar o valor, certo? E vai colocar o valor na coleção da forma correta, né? Caso seja uma inclusão. E se não for inclusão, como é que faz? Não é isso? Se não for inclusão, como que faz? Por uma Coloca alteração. o else aí. Else. Else. Ok. Ah, daí você tem que encontrar, né? Daí, em vez de. Begin. Você vai ter Vamos que ter, tentar. vai ter que Vamos ter tentar por o. enquanto. Assim, porque a ideia é o seguinte, veja bem. Quando a gente está trabalhando aqui com coleção, eu tenho a situação de que na coleção nós implementamos a busca pelo Nome. nome, a pesquisa, certo? Coleção de países aqui. Esse pesquisa aqui, certo? Mas nós vamos ter uma situação que eu vou precisar pesquisar pelo código. Por que eu vou precisar pesquisar pelo código? Para alteração dele. Também, mas não é o principal. Que pelo código vai garantir que é aquele dado que você está buscando. Sim, mas eu vou ter uma necessidade, porque a gente tem aqui no nosso projeto, nós temos uma questão de que tem a país, estado e cidade, certo? Na hora que a gente vai salvar, a hora que a gente salvou aqui o país, a gente armazenou toda a informação do país aqui. Mas eu não tenho nenhum objeto aqui. Tem objeto na classe país? País? Não tem nenhum objeto. Mas na classe estado, eu tenho um objeto. E esse objeto tem o quê? Tem o país. E daí eu tenho que resgatar esse cara, não tem? Tem. Isso. Certo? A gente vai armazenar o que do país na tabela status? Só No o país, código. né? O nome. Código do país. O código do país. Certo? Como a gente vai salvar o código do país, então eu tenho que ter uma forma de pesquisar ele pelo código, certo? Uhum. Tá entendido? Certo. Tudo Entendido. bem? Uhum. Bom, então vamos verificar se isso resolve aqui, né? Aqui, países, faltou a classe, o países. Países, incluir, eu, sair. Eu vou colocar vou colocar assim, ó, toda vez que ele salvar aqui, coleção, eu vou pôr para ele gravar no arquivo aqui, porque como o destructor está com problema, o destructor da coleção aqui, certo? Então, aqui no salvar aqui, eu vou colocar aqui no final a qual países ponto salvar, tá bom? Tudo bem? Tudo certo. Beleza. Provisoriamente, tá? E a gente vem aqui no arquivo, no diretório.
Acho que não é nesse diretório que ele está me salvando. É nesse. Por isso que deu errado. Tá lá. Código 1, certo? Ah, salvou pelo menos, né? É. Então, se ele criou o arquivo aqui, então vamos dizer assim, ó. Eu venho aqui, a gente colocou lá na coleção, você colocou para ele ler, certo? Já que agora ele tem como salvar, então, só para a gente visualizar se deu certo, né? Então, vem aqui, novo, Brasil, o nome já existe, tá vendo? Olha, aí tá bom, hein? É, Legal. Paraguai, mais 595, Y, certo? Vem aqui, poxa vida, tem um erro lá. Professor, já que agora aquele campo de código tá como. No caso, ele tá incrementando um ali lá na coleção, Ah, pode dar para ocultar ele, né? Para não poder alterar. como é que é? Aqui faltou, ó, no Learc, faltou o close aqui, ó. Como é que é? Volta a fita. No caso ali onde ele adiciona, onde ele salva o país Ah, com base no tamanho da coleção. sim. Então pode ocultar o. Tirar essa linha aqui que você fala? E, isso, exatamente. Por Não, causa. Não? não. Por quê? Não, eu me referi lá no form do país. Se pode ocultar o campo código, já que ele vai inserir naquele método ali, entendeu? Não Então, deixar editável, né? Isso, exatamente. tá. Aí você está falando do formulário aqui, form cadastro, e... Esse país. Só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Fonte, código, editor de código. Aqui, editor de formulário. Só um minutinho, então. Estou com um pequeno problema técnico. Form cadastros. Que maravilha. Adicionar. Diz esse campo aqui, colocar ele como enable false. É isso? Isso, exatamente. Ok. Entendemos. Professor, só uma pergunta. No caso, quando você cria ali o novo arquivo, calma aí, deixa eu tentar. Deixa eu abrir aqui para falar certo com o professor. Hum.
No caso, quando você cria um novo arquivo, né, lá do item herdado, um componente projeto herdado, e você faz alteração direto lá no pai, no caso, a exemplo do Que eu fiz forma da agora. consulta, exatamente. Ele muda os outros que foram herdados a partir dele, ou é preciso fazer alteração nos demais? Olha só. Pela lógica, você acha que vai ser o Bom, quê? eu acho que não, acho que os demais alteram, né? Mas vai saber. Vamos testar já. Ah, beleza. Parei a execução. Vou executar. O que aconteceu aqui? Perfeito. Isso aí. Tirou a dúvida. Se tiver Brasil, não vai deixar. Esse aqui poderia valer só para os próximos cadastros que fossem criados a partir daquela alteração, entendeu? Como é que ele vai saber? Não, Mas tirou a dúvida já. Obrigado. Certo? Então vem aqui. Ixi, ele não foi buscar lá. Acho que é por causa do erro que deu. Vamos checar. Então, eu estou no cadastro de países. Eu estou aqui no campo, aqui. Esse sair, certo? Estou aqui. Veio para cá. Campo edit é igual a branco? Text? Não. Então vai lá. F7. Ixi. Veio para cá. Caiu no else. Vai fazer pesquisa com esse cara. F7. Entrar tudo isso aí. Tem que inserir de novo. Brasil já existe. Ah, tá. Tinha uma questão provisória que eu tinha deixado lá, que ia pesquisar sempre no 1, não é? Não. O que era a outra solução provisória que a gente tinha deixado? Ah, no excluir. Tá. Aqui ele faz a pesquisa certa. Então, vamos lá. Vou marcar o breakpoint aqui no cadastro. Vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. Então, vai para rodar. Tá. Ele vai entrar dentro da controller, não entrou dentro da controller. Chegou dentro da controller, pesquisar. Aqui, eu vou verificar isso aqui. Verificar se deu erro, não deu. Vai vir aqui na posição. E daí nós vamos ver se ele vai retornar aqui. Então, chegou aqui. A chave para o Brasil. Vai fazer o valor. O código deu 0. Aqui deu igual a 1. Se for não é igual, o nome já existe. Ok. Acho que ele matou o arquivo lá, tá? Aqui. Vou sair. Cadastrar de novo. Brasil. Chegou aqui. Vim aqui. O nome já existe. Beleza. Vou colocar Paraguai.
E aqui. Vai mandar fazer pesquisa. Ok. Diferente de 0, não. Deu 2. Tá. Nome já cadastrado? Não. Então, passa para frente. Ok. 595. Y. Vamos acompanhar o salvar, tá? Porque a gente mexeu no salvar, não é isso? Tudo bem? Uhum. Beleza. Tudo bem. Então, vem aqui no salvar. Então, vai chegar aqui. É para entrar aqui. E é para colocar aqui. Depois paramos aqui. Tá joia? Então, vem aqui, vou mandar salvar. Beleza. Chegou aqui. Passou a valer. Não tem nada no else aí também, né, professor? Não. A Mas ideia ele caiu no salvar aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Ah, a posição ele retornou 0 aqui na pesquisa. Ele deveria retornar 0? Não deveria. Deveria retornar 2, né? Tá, então tem alguma coisa aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, só para a gente visualizar. Vou criar um M país do tipo string, extrair o M país aqui, seria isso daqui. Pode estar se perdendo nessa questão aqui. E aqui eu vou retornar o M país. E aqui eu vou verificar se pos for diferente de 0, então ele vai inserir. Certo? Se não, não deveria, tá? Eu vou colocar um show message aqui. Tem uma posição aqui para dizer que tem um erro, ok? Aqui a execução. Vou colocar para rodar. Ah, é. Não tem ele aqui. Tá. Não vou deixar assim mesmo. Deixar um breakpoint aqui, um ponto marcado aqui. E outro aqui. Beleza. Paraguai. Aqui. Você pesquisa. Não existe. Tudo bem. Mais 595. Y. Salvar. Beleza. Chegou até aqui. Agora deu certo. Tá vendo? O que a gente fez? O BO tava sendo ali no. No get. Aham. Tá certo? Esse cara aqui que estava sendo problema. Ah, tá. Coloquei aqui, ele trouxe M Paraguai e trouxe posição. Certo? Aí ele vai chamar o insere, vai colocar na posição 2, objeto país. Vai salvar, vai sair, vou mandar incluir,
Paraguai. Nome já existe. Bacana? Bacana. Top, top. Top, professor. Muito bom, professor. Vem aqui a Argentina vai passar, porque não tem nada aqui, certo? Vou tirar aqui. Certo? 54, né? Certo? Nem sei. Especialista em assuntos internacionais, América Latina, por favor. Segundo, Pelo menos dos países vizinhos tem que saber, né? Então, se eu vier aqui agora e colocar, então, a Argentina, tá os breakpoints aqui. O nome já existe. Bacana? Uhum. Viram que a versão é a versão daquilo que a gente fez lá em LP2, lá com arquivo, lá, certo? certo. Só que lá a interface era console. Agora nós temos a interface gráfica. Uhum. Pois Bacana? é, Uhum. bacana. Tá. Então, vamos fechar aqui. Aqui o nome ele não vai deixar passar, porque não tem. Sair, sair, vou sair. Ok. Tá. Aproveitar esses minutinhos que tem aqui. Vamos pegar aqui o cadastro aqui. Eu tenho formulário aqui, certo? Certo. Nesse formulário aqui, eu coloquei um list view aqui, não foi? Foi? Sim. Então, aqui a gente pega esse cara aqui, vamos dizer lá, editor itens. Ah, não é itens, não. Colunas. Ok? Vou mandar adicionar. Tá vendo? Ó, só para. Sim. Cliquei aqui, eu peguei o primeiro, mas não é o primeiro, é o segundo. Editar colunas. Ok? Ó, o que acontece aqui? Ele veio com essa aba aqui. Mandei adicionar. Vou colocar no caption aqui, ó. Vou colocar lá, código. Ok? O it aqui tá 10. Eu vou colocar lá 30. Poxa, não deixou. Fica 10. Então. Vou colocar segundo. Perdão. País. Adicionar. Terceiro. DDI. Quarto. Sigla. Opa. Sigla. E aqui vou colocar data cat. É isso? Uhum. Então, o que acontece? Mexer aqui, volto para cá, volto na visão aqui, tá? Esse list view aqui, então, nós vamos mexer com algumas propriedades dele, tá? Cadê? Tem uma propriedade aqui embaixo, que é View Style. Vou colocar ele como report, VS report, ok? Mais que eu tenho que mexer aqui, order, top, small. Vou colocar o Hall Select. Ele vai poder selecionar, ok? Grid line. Tá? Acho que tá bom. Aqui ficou
Está dizendo que está sendo usado o auto size. Tá, deixa eu ver aqui se tá. No próprio. Um pouco pra cima do widget lá tinha outro size, professor. Na outra. Nas propriedades lá. Pesquisa no filtro ali, professor. Aí mesmo. Ali, Não, ó. mas tá falso aqui. Ah, agora ficou. Tá vendo lá? Vira aí. Onde que o senhor mudou ali, professor, para poder alterar o... Edit column, eu venho aqui. Aham. Daí eu venho no Object Inspector aqui. Aham. Tá certo? Então, código, vamos ver lá, vou colocar 80. Ó. Não, mas que antes não tava dando, né? O que foi? Não, eu não mexi em nada aqui. Ah, então tá. Ele tá de manhã. Ok? Porque o auto size não estava marcado. Nenhum deles está marcado auto size. Certo? Ó, eu vou colocar o alinhamento do código à direita. Tá? Por um acaso, vou colocar o DDI também. Um alinhamento à direita. Ok? Não. Só para visualizar ele diferente. Tá certo? Daí o que acontece? Veja bem. Esse cara chegou até aqui, consulta países, a gente clicou nesse cara aqui para incluir e trazer, certo? É assim? Então, faz assim. No modo código dele, Object Inspector, código. Aqui dentro desse cara aqui, nós vamos criar uma procedure. Vou chamar de carrega list view. Ok? Carrega list view, tá? Esse carrega list view, vou criar uma variável local 1K, estado do tamanho. Ixi, não criamos método para trazer o tamanho. Vou definir um objeto do tipo país aqui como sendo países. E vou precisar de um cara, um LV item. E esse é específico do list view, que é um T list item. Ok? Bom, nós temos um método lá que traz da coleção lá o objeto. Não tem um carrega o objeto lá na coleção? Sim. Temos, né? Então, o que a gente faz é mais ou menos assim, ó. Veja bem. Só que não tem um que traga quantidade, certo? Eu preciso saber quantos elementos tem no total, tá? Então, vamos dizer lá que seja uma function total dados. Ok? Professor, o tamanho da coleção não serve? Serve. Mas eu não tenho um método aqui criado para trazer para a interface. Ah, Entendeu? uhum.
Então, eu vou ter esse cara aqui, que ele é um método virtual, que eu não vou usar ele para nada, mas que eu vou ter que ter ele aqui na DAO também. De qualquer forma, na DAO tem acesso a ele, certo? Mas a controller não tem acesso a ele, certo? Override. Esse aqui. E na DAO países aqui, vou ter que pegar aqui, trazer para cá. O que vai fazer aqui? Esse cara aqui, a DAO tem acesso à coleção, certo? Então, vou dar um result, recebe a qual países, ponto, getTan. Ele vai retornar a quantidade para esse cara aqui. Quem chamou esse cara aqui? Foi esse cara aqui. Result, recebe a DAO país, ponto, dados. Ok? Dessa forma, o que acontece? Eu consigo vir aqui na minha consulta aqui e TAN recebe a controller países, controle país, ponto, total de dados. Tá certo? É a Certo. quantidade de elementos que eu tenho, né? Certo? Eu vou pegar o self, ponto, a minha list view que está aqui, vou dar um ponto clear. Vai fazer o quê? Vai limpar ela, tá? Dependente da quantidade que tiver. Eu vou fazer um for. Ah, começa com 2, do. O que acontece? Aqui, eu vou dizer que o país, que é o objeto país, lá que eu tenho ele ali em cima, eu vou pedir para ele, a gente tinha um método lá, a controller país, ponto, carrega. Vou passar a posição K, só que ele me retorna que tipo de dado? The object. The object. Então, vou ter que fazer Um cast. cast. Certo? Vou ter que fazer um cast. Vou fazer um cast. Abre aqui. Fecha aqui. Tá certo? Aí eu vou ter que inserir o cara lá dentro da list view. Só que para cada linha que eu vou inserir ali, eu criei o LV item ali. Certo? Vou pegar esse LV item e vou fazer o quê? Vou fazer um self ponto list view 1 ponto itens M mesmo ponto add. Ele vai criar uma nova linha lá dentro da minha list view. Tudo bem? Aí eu tenho meu LV item ponto caption, é a primeira coluna. Ele vai receber um int do str, que ele é str, de o país ponto get código. Aí, depois desse cara ali, aí o resto, uma vez que eu criei ele, item ponto sub LV item ponto
itens, ponto, sub, ixi. Só um pouquinho. Era. Tem que checar aqui, moçada. A minha era para ser subitens. Itens, ponto. Vamos ver se vai dar. O país, ponto, país. LV, item, ponto. Itens, ponto. E o país, ponto, get, DDI. Ver se vai dar certo com esses aqui. Se der certo, a gente faz o resto. Para mim era subitens. E faltou. O que é o erro aqui? Eu acho que é por causa como é uma variável global lá, ele tá reclamando do nome ali pra subir. Por causa que tá criando local igual global. Local. Ah, o país? É, Vou checar já. Ah, aqui acho que faltam uses aqui. Deixa eu ver aqui. Civil. Property. Nós estamos no Lazarus. Tá. Cadê o nome da biblioteca? Já passamos 5 minutos. Poxa vida. ah, professor, como é que a gente vai dormir daí? Pois é. É, professor, dá nada não, professor. Então vamos seguir. Vamos tentar achar aqui. A library. The list view.
Não, é para estar ali Common Tools. Se não me engano, já está Common. Ah, não está. Já pensou se dar um BO desse na prova, professor? Ah, já tá. Fica Como tranquilo. que a gente vai lembrar o nome da... Como que a gente vai lembrar o nome da biblioteca do componente? Aí bate desespero. Aí bate o desespero. Não tem nada a ver com isso. Nem com isso. Tá, vamos ver se é common mesmo. Não. Uhum. Cadê o cara, meu? Vou dar aqui. É, vocês vão ter que dormir sem essa, porque ele não tá me trazendo onde está a library. Putz, É, até quinta que vem. Nossa, recordar. vocês sobrevivem. De boa, o que um cafezão não faz? Pois é, devia ter aqui a library, qual que é o nome da biblioteca. Mas não had. Beleza? De boa, de boa. Beleza? Não sei com a próxima aula. Beleza, não beleza, né? Mas tudo bem. Pra deixar no suspense aí. Beleza? Mas entenderam o que é a ideia, né? Deixa eu tirar Sim. esse cara. Sim. Eu tava olhando no Stack Overflow aqui, o pessoal usa subitens também, professor. Usa subitens, né? Aham. Aqui ele não Subitens. reclamou. Ele deveria Mas ser tem alguns, subitens. tem uns métodos que ele não completa no meu também. Por exemplo, acho que show modal, às vezes ele não completa também. Uhum. No- Então, mas aqui Professor, deveria só seguindo ali, no caso deveria passar o parâmetro na ordem que tá as colunas lá. Isso, Beleza. certo? Aí com isso, pelo que eu sei, é subitens, mas ele não trouxe aqui pra gente, certo? Aí não precisa do ADD no subitem. O I é maiúsculo, mas o Pascal não é case sensitive, né? Deixa. Mas se não me engano, usa com ADD mesmo. O post que eu tô vendo aqui não precisa. Eu vi com ADD também. Subitens, ponto ADD, e daí eu... Tá? Mas aí com isso ele vai carregar aquilo que está na coleção, que ele está trazendo aqui, certo? Ele vai popular a list view. Bacana? Beleza. Bacana, bacana. Vocês podem ajudar testando aí e checando o que é que foi aí. Mas a Uhum. ideia é essa. Tá joia? Tranquilo. Beleza. Amanhã eu vou ver se eu consigo postar essa videoaula para vocês. Ó, beleza, professor. Beleza. Beleza? Valeu, Então, valeu. boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Amanhã.
Amanhã é mais uma batalha, né, professor? Falou. Ah, sempre, né, cara? Valeu, professor. Boa noite também. Falou, boa noite. Boa noite, professor.